Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas da América. Continuando a nossa viagem pela história, quando os europeus chegaram ao nosso continente, a partir do final do século XV, né, depois do século XVI, eles acabaram encontrando os povos que aqui viviam. Esses povos, né, são os que nós chamamos dos povos indígenas do continente americano. Mas assim, existem diversos mitos, né, sobre esses povos e alguns deles inclusive foram colocados já na chegada dos europeus. O próprio nome que a gente dá a eles, né, de índios, e se acaba chamando todos eles de índios, foi um grande equívoco, né? Já começou de um equívoco, já começou de um erro. O Cristóvão Colombo, aquele navegador que a serviço da Espanha chegou ao continente americano em 1492, né, foi o primeiro europeu a comandar uma expedição que primeiro chegou ao continente americano. Ele imaginou, né, que teria chegado à Índia, né, teria chegado às chamadas Índias. Né? O que eram as Índias para os europeus lá naquela época? Né? As Índias seriam o continente asiático. Onde eles estavam, né, indo, o destino dos europeus ao navegar pelo Oceano Atlântico, né, e outros oceanos, era justamente chegar às Índias, chegar à Ásia, para conseguir riquezas como as especiarias. Então, Cristóvão Colombo, né, imaginou que tivesse chegado às Índias. Ele não tinha ideia, os europeus não tinham ideia ainda da existência do continente americano, que a América fosse um outro continente. Então, ao chegar aqui, o Cristóvão Colombo, imaginando que estaria no que eles chamavam de Índias, acabou chamando os habitantes do continente, né, aquelas pessoas que ele viu vivendo aqui, de índios. Então acabou pegando esse nome. Né? Esse nome de índios seria, quem vive na Índia seria os índios. Né? Hoje a gente chama quem vive na Índia os indianos. Mas foi então, né, dado esse nome aos povos que aqui viviam. Então esse foi o primeiro equívoco. E o outro, que na verdade assim, muitas das vezes a gente ainda continua repetindo nos dias de hoje, é acreditar que os índios são todos iguais, né? Os povos indígenas são todos iguais. E isso não é verdade. Né? Não é verdade nem para hoje, também não era verdade para o passado. Muitas vezes a gente fica com aquela ideia, né, dos índios, como foi, na verdade, a maior parte dos povos indígenas que viveram no Brasil. Né? Índios que viviam em aldeias, índios, né, que tinham sociedades, que eram sociedades, a gente pode dizer, de certa forma, simples, né, em sua divisão, em sua organização, uma divisão que era mais uma divisão do trabalho, né, homens e mulheres, mas não tinha ninguém, por exemplo, com um poder maior sobre os outros. A gente até vai falar mais sobre isso, né? Mas essa visão que a gente tem do índio vivendo no meio da floresta, vivendo em aldeia e tal, né? Essa é uma visão que ela não diz respeito a todos os povos indígenas do nosso continente. Né? O modo de vida desses povos era absolutamente diferente. Se a gente pensar na América, América do Norte, América Central, América do Sul, né? Essas três partes do nosso continente eram habitadas por vários povos indígenas, e cada um deles vivendo de uma maneira, né? Com uma cultura diferente, com uma sociedade diferente, com uma organização diferente. E aí, né, se destacam entre esses povos três, né? É claro que a gente poderia falar de vários e vários deles, né? Os esquimós, por exemplo, lá no extremo norte, né, do nosso continente, até os patagões, né, que viviam na Patagônia, na Argentina. A gente não tem como tratar de todos eles, né? Mas a gente vai tratar daqueles que fogem bastante à ideia que se costuma ter sobre povos indígenas, que são os maias, os astecas e os incas. Né? Então, o nosso tema será hoje, né, em relação aos povos indígenas, voltado a esses três povos. A gente vai começar, então,
pelos maias, né? A gente começa pelos maias porque eles estão entre os mais antigos dos povos do continente que habitaram o continente americano, né? Existem registros dos maias de muito tempo antes de Cristo, né? Da origem dos maias seria pelo menos no século XVIII antes de Cristo, ou seja, bastante tempo atrás, há muitos séculos atrás, os maias, então, já estavam, né, surgindo e se desenvolvendo. Os maias, ao contrário dos incas e dos astecas, né, que a gente vai falar aqui também, eles não chegaram a organizar um império, né? Eles não tinham um reino, né, o reino dos maias, isso não existiu, tá? Eles viviam em cidades-estados, né? De certa forma muito parecido com os gregos do passado. Existem, aliás, muitas semelhanças entre os povos do continente americano e outros povos de outras partes do mundo. Por exemplo, os gregos, povos também da Mesopotâmia, né? Eles se organizavam em cidades-estados, né? Não formavam um país. E cada uma dessas cidades tinha o seu próprio governante, tinha suas próprias leis, eram umas independentes das outras, mas havia, né, alguma coisa ali em comum entre eles, né? A primeira questão é étnica, né, do povo, né, das características aí, mais físicas, né? E também a cultura, né? Eles tinham ali uma cultura semelhante. Os maias, eles construíram, né, ergueram várias cidades, né, cidades que foram bastante importantes, né, enquanto elas existiram, né, e até hoje, né, suas ruínas elas nos encantam, né. Uma de suas cidades, várias, né, mas uma de suas cidades que hoje é considerada uma das maravilhas do mundo moderno, né, é a cidade de Chichén Itzá. As cidades dos maias, assim como a gente vai ver também as cidades dos astecas, né, dos incas, eram cidades super organizadas, né, com ruas calçadas, né, com construções feitas de pedra, e se destacavam, né, nessas cidades as pirâmides. Olha aí, né, outro paralelo, outra coisa semelhante com povos, né, de outras regiões que também viveram no mundo antigo. Eles tinham pirâmides, construíram pirâmides também, tá? Formato um pouquinho diferente das pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito tinha aquela, né, a pontinha, no caso, as pirâmides dos maias, né, ou dos astecas, elas tinham um formato mais achatado no final. E a função também era diferente, né? Enquanto lá no Egito Antigo as pirâmides elas eram os túmulos dos faraós, dos governantes, no caso dos maias e no caso dos astecas também, essas pirâmides elas eram templos, né? Locais de culto aos deuses. Os astecas, os incas, os maias, esses três povos eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em vários deuses, né? E nesses templos, né, em formato aí de pirâmide, muitas vezes faziam sacrifícios a esses deuses que incluíam sacrifícios humanos, né? Pessoas, né, geralmente prisioneiros, né, de guerras, elas acabavam sendo então sacrificadas aos deuses porque os maias ou os astecas, né, os próprios incas acreditavam que era necessário estar sempre agradando aos deuses. Eles acreditavam que os deuses eram responsáveis por regular as forças da natureza, né? Então, para que a natureza fosse sempre boa para eles, eles acreditavam que precisavam fazer sacrifícios, inclusive os sacrifícios humanos, né? Mas assim é bom a gente destacar aqui, né, que os maias, né, a gente pode de repente ter uma visão negativa por conta dessa questão dos sacrifícios humanos, né? Mas é bom também a gente lembrar, né, que os maias eles desenvolveram, né, atividades que, né, outros povos, como por exemplo os próprios povos da Europa, ainda, né, estavam conhecendo, ainda estavam por conhecer, né? Como por exemplo o zero, o algarismo zero,
que os europeus demoraram para conhecer, os maias, muito antes deles, já tinham conhecimento do zero. É o zero, né? O número zero. A gente pensa, o número zero, né? Sempre existiu. Bem, na natureza não existe o número zero, né? Isso é uma criação da matemática, que os europeus acabaram aprendendo com os indianos, né? Com os árabes, né? Que por sua vez aprenderam dos indianos. E os maias já conheciam há muito tempo, muito antes dos europeus, o algarismo zero, né? A matemática deles já era bastante avançada, já tinham conhecimentos de astronomia. Existe, por exemplo, o famoso calendário maia, que não tem nada a ver com o fim do mundo, tá? Em 2012, houve todo um alvoroço, as pessoas dizendo que o mundo ia acabar porque era o que dizia o calendário dos maias. E não é nada disso, né? Os maias, eles tinham a ideia do tempo como um ciclo, né? Alguma coisa que acabava, mas que depois recomeçava. Era a noção que eles tinham de tempo. Tinham até, inclusive, observatórios, construíram observatórios astronômicos, né? Para estudar os céus, né? Enfim, e os maias, quando os europeus aqui chegaram, a sociedade deles já estava decadente, né? Existe um grande mistério, né, da história em relação a isso, né? Por que a sociedade dos maias estava decadente, né? Por que suas grandes cidades foram encontradas em ruínas, né? Já em ruínas pelos europeus, né? Uma das teorias, né, uma das hipóteses de que, né, os maias, e aí fica um alerta para a gente, eles teriam, apesar de todo o seu desenvolvimento, apesar de todo o seu conhecimento, eles teriam descuidado da natureza, né? Teriam, por exemplo, né, derrubado, né, feito uma derrubada muito grande de árvores, né, teriam degradado bastante o ambiente, né, a ponto do clima, né, na região onde eles viviam, que era a região da América Central e do sul do México, o clima daquela região teria se tornado ali, né, as condições naturais, né, melhor dizendo, daquela região, elas teriam se tornado desfavoráveis. Então, uma das hipóteses é que eles teriam descuidado do ambiente, né, e isso teria levado ao fim da civilização dos maias. Bem, ali pertinho deles, né, mas tempos depois na história, aí já é mais para o México, mas mais ao norte do México, nós temos então, né, o surgimento da civilização, né, que se tornou um império, um reino, né, unificado, formado aí por vários povos que foram conquistados por meio da guerra. Nós temos então o reino império dos astecas, né? E aí já antecipando, uma das características dos astecas é que era um povo, né, guerreiro, né? Eles conquistavam os povos ali no entorno deles, né? Os astecas também, né, viveram em cidades, e a principal cidade deles, a capital do Império Azteca, era a cidade de Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México, uma cidade que era organizadíssima, limpíssima, né? Uma higiene que dava inveja às próprias cidades europeias. Quando os europeus chegaram, né, eles se encantaram com essa cidade, mas ao mesmo tempo também fizeram guerra, né, contra os astecas e acabaram destruindo a cidade de Tenochtitlan, né, uma cidade que foi criada, que foi construída em cima de um lago, né, um lago que foi aterrado. Os astecas, eles tinham, né, tinham essa técnica, né, de aterramento, de fazer aterramentos, de conquistar terras a lagos, né, terras alagadas. Então eles construíram essa cidade em cima, né, do lago, né, o lago Texcoco, né, que segundo as lendas de origem deles seria a origem, né, do povo asteca. E aí então, né, essa cidade acabou sendo mais tarde destruída pelos europeus, e em cima dela os europeus criaram uma outra cidade, que é a cidade do México, a atual capital dos mexicanos. Em Tenochtitlan e nas outras grandes cidades dos astecas, nós também vamos ter os templos, né, com todas aquelas características muito parecidas, né, como eu coloquei em relação aos maias, né. Os astecas, então, eles eram governados por um imperador, que era considerado filho, né, um filho
dos deuses, né? Então seria uma espécie de um representante de Deus na Terra, muito semelhante ao que a gente, né, conhece do Egito Antigo, né? Tinha um poder muito parecido com o poder do faraó. A sociedade era uma sociedade dividida, assim como dos maias ou dos incas também, era uma sociedade dividida, muito complexa, formada por vários grupos, né? E esses grupos eles eram hierarquizados. O que é isso, né? Alguns se colocavam mais importantes do que outros, seja em termos de poder ou em termos de riqueza. Por exemplo, no topo, né, entre os mais ricos e poderosos dos astecas estavam os sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos nos templos, e os chefes militares, já que eles eram um povo guerreiro, né? Aliás, o principal deus deles, né, era o Huitzilopochtli, que era o deus da guerra para quem eles faziam sacrifícios humanos com muito sangue, né? E também cultuavam o sol, né? O sol era considerado também um deus importantíssimo por conta da dependência também que tinham da agricultura, né? Que dependiam da agricultura, eles plantavam, criavam alguns animais, como por exemplo o peru, né? A ave peru, e também criavam cachorros, né? Enfim, já tinham a criação de animais, não necessariamente para comer, tá, gente? Mas no caso, né? Mas já criavam animais, né? Praticavam agricultura. A agricultura, né? Era praticada, no caso, por exemplo, de Tenochtitlan, né? Nos arredores da cidade, fora do centro da cidade, havia agricultura, né? Que era feita justamente em áreas aterradas, né? Chamadas chinampas. A gente tem, né, o cultivo aí na agricultura de milho, do cacau, e aí do cacau a gente tem uma curiosidade bem interessante, né, que foram esses povos que acabaram criando, né, uma bebida, o chocolate, né, que depois foi levado para a Europa, foi adicionado leite, foi adicionado açúcar e virou o chocolate que a gente conhece, né? E para a gente concluir aqui, então, né, esses povos do continente americano, né, que os europeus aqui encontraram, né, quando chegaram lá no final do século XV, início do XVI, a gente tem os incas, né? Os incas, diferente dos astecas e dos maias, eles viviam na América do Sul. Era um povo, digamos assim, que os incas eram, né, vizinhos do que hoje seria o Brasil, né? Ficava aqui no nosso continente. Eles viviam entre a serra e o mar. Tá? Eles viviam num território, né, meio espremidinho entre a chamada Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas, né, que ela atravessa aí, toda a parte oeste da América do Sul, e o mar, no caso, que era o Oceano Pacífico. Então, entre a Cordilheira dos Andes, entre as montanhas e o mar, né, a gente tinha o território dos incas. Eles acreditavam que a capital deles, né, também construíram cidades, a capital deles é a cidade de Cusco. Eles diziam que Cusco era o umbigo do mundo, ou seja, eles acreditavam que era o centro do mundo, que eles moravam, né, na parte central de todo o mundo, que tudo girava em torno deles. Construíram estradas, né? Tem essa característica, as estradas que acabavam cortando, atravessando todo o império deles. Também eram guerreiros, né? Conquistavam outros povos, muitas vezes negociavam com esses povos, né? Permitiam uma certa liberdade para esses povos conquistados, mas desde que obedecessem e que pagassem impostos, né, aos incas. Também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O nome Inca, na verdade, não é o nome do povo, tá? É o nome do imperador, do governante. Ele era chamado de Inca, e os europeus acabaram dando o nome, então, de Incas a todo o povo, mas, na verdade, era o nome do imperador. Além, né, se tem a cidade de Cusco, além da cidade de Cusco, a gente tem uma outra cidade importante dos Incas, que era a cidade de Machu Picchu, né? Que fica também, né, no alto das montanhas, e que também foi considerada, né, numa eleição há alguns anos, como uma das maravilhas do mundo moderno. A gente hoje só tem as ruínas, né, de Machu Picchu, mas foi uma das cidades que foi construída nas montanhas, né, uma cidade erguida nas montanhas pelos incas. Os incas também, né, criavam animais, como por exemplo a lhama, né, que é uma espécie de um parente do camelo, né, de lá da África, né, do norte da África. Eles não possuíam escrita, tá? Ao contrário, por exemplo, os maias, né, eles já tinham uma escrita, um tipo de escrita, né? Os astecas, os incas, eles não tinham, tá?
a escrita dos maias e dos astecas, elas lembram muito a escrita egípcia, né, dos hieróglifos, faziam aqueles símbolos, né, que simbolizavam palavras, né, expressões. No caso dos incas, eles não tinham escrita, mas eles tinham uma forma, né, de fazer registro, que eram chamados quipos, né, que eram cordõezinhos, faziam cordões, e de acordo com a quantidade de nós, o tipo de nós que eles davam em cordas, aquilo, né, poderia ser traduzido numa espécie de linguagem, né, numa espécie aí de comunicação, né, comunicava alguma ideia, algum tipo de contagem, né. Então, assim, também foi um outro povo, né, bastante sofisticado, né, em termos aí de conhecimento. A sociedade deles também é uma sociedade dividida, né, em vários grupos. Também, né, como eu já coloquei aqui, politeístas, né, acreditavam em vários deuses, sobretudo no Deus Sol, né, o Sol de novo, né, mas alguns animais também eram cultuados, né, como por exemplo o jaguar, né, o jaguar que é um animal, um felino, né, que é típico da América do Sul, né, era um dos animais aí que era, né, cultuado aí como um deus entre os incas, tá? É isso, gente. Então, assim, são muitas, né, evidentemente, aí, muitas características, né, desses povos. Na verdade, assim, cada um deles merecia, né, até uma aula, mas como a gente, né, está resumindo tudo, né, a gente precisa resumir tudo, então fica aí o convite para que vocês conheçam mais sobre esses povos, pesquisem, né, na internet, lembrando, pesquisas, claro, né, procurem vídeos sérios, né, de professores de história, de historiadores, leiam, né, também, para vocês conhecerem um pouco mais desses povos que vale a pena, né, são povos assim que têm uma história interessantíssima para a gente conhecer, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!